De volta, 9h03, 9h03 aqui no Jornal da 8. E olha, o Senado Federal aprovou recentemente a lei da importunação sexual. A partir de agora, homens que ameaçam suas parceiras com a exibição de fotos ou vídeos ou que assediarem sexualmente mulheres no transporte público ficarão sujeitos a penalidades. Para detalhar sobre esse tema, nós convidamos o advogado Jacob Filho, do Jacob Lozano Advocacia Criminal. José Américo, vamos conversar com o doutor Jacob. É uma oportunidade para debatermos esse tema. Doutor, bom dia, um prazer falar contigo aqui no Jornal da 8. Bom dia, Fábio, como vai? Tudo bem? A satisfação é toda minha. Com grande alegria que eu recebo o convite para poder falar com os seus ouvintes, Fábio. Doutor, já para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é essa lei de importunação sexual que foi aprovada pelo Senado. Então, Fábio, eu vou tentar ser de forma não tão técnica possível para que todos possam compreender, né? Nós tínhamos, né, até agora, dia 7 na terça-feira da semana passada, dia 7 de agosto, o Senado aprova essa nova legislação, essa nova lei, que vem tratar não só da importunação sexual, né, mas também do pornô de revanche, que era muito utilizado, divulgação, né, de imagens não consentidas pela mulher, e traz algumas alterações no Código Penal, né, algumas alterações na lei. Porque antes, Fábio, o que acontecia, né? Imagina, nós temos um caso clássico aqui no estado de São Paulo, de um indivíduo que se masturbou dentro de um coletivo. Eu não sei se você se recorda, mas isso foi amplamente divulgado por todo mundo, né? Por toda a imprensa. E aí, você tinha um problema naquele momento, um problema legal, legislativo, que era o seguinte: o ato por si só, ele é violento, né? Ele traz um problema para a mulher numa situação como essa. O indivíduo se masturbar dentro de um ônibus, a ejacular numa outra pessoa. Só que era punido como contravenção. O que isso quer dizer? Nada mais do que uma multa, né? Porque você não havia o estupro, não havia violência, não havia um constrangimento que caracterizasse tecnicamente o crime de estupro. Então você tinha a impunidade, claramente, porque o ato é grotesco, né? E o indivíduo pagava uma multa. Hoje, com essa alteração, Fábio, o que acontece? A pena, agora nós temos um crime específico para isso, né? Que é chamado importunação sexual. Então, agora o indivíduo pode ser penalizado, como a pena é acima de 4 anos, cabe inclusive prisão para atos dessa natureza, e nós acabou-se com aquele problema de não ter uma solução jurídica para problemas dessa natureza. Hoje nós temos. Advogado Dr. Jacó, bom dia. José Américo Câmara, jornalista aqui do Litoral Norte, que fala com o senhor. É um prazer ouvir o senhor. Tudo bem, querido? É um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, é um prazer também falar com o senhor. Eu, pessoalmente, eu tomo muito cuidado nesse assunto violência contra a mulher, principalmente porque nós aqui no Litoral Norte, lamentavelmente, somos vítimas de inúmeros casos de feminicídio que são até a parte daqueles que acontecem em outros pontos do estado. O número de feminicídios aqui é muito grande. Especificamente no que diz respeito ao atendimento da mulher que viu seus direitos violados ou que foi, de alguma forma, vítima de uma violência, essa mulher deve tomar que ação? Ela deve ir à delegacia da mulher ou esses casos da lei são só para casos em flagrante, tá? E queria saber... Boa pergunta, se José. na delegacia... Deixa eu tentar responder para você. Veja bem, quando uma mulher é vítima de uma situação em que há violência doméstica, né? E nós temos aqui que pontuar que não é a questão só de um homem agredindo uma mulher, por exemplo, na rua. Isso não se trata de uma proteção da Lei Maria da Penha. É claro que tem, é natural, mas não nesse contexto. No contexto familiar em que você me pergunta, né, a mulher deve sim procurar a delegacia da mulher,
deve registrar uma ocorrência, narrar, contar para o delegado, para a autoridade, qual é o problema que aconteceu com ela. Tentar explicar da maneira mais límpida possível o que aconteceu. A consequência disso é que, dependendo do crime em que ela foi vítima, cabe sim prisão em flagrante, tudo depende do crime. Se for o crime de feminicídio, por exemplo, claro, o Ministério Público vai promover, o delegado de polícia vai instaurar um inquérito policial, o Ministério Público vai dar andamento a uma ação, a um processo contra esse agressor, e ele vai responder às penas, né? Do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Agora, se a violência for numa graduação menor, se for e não é só a violência física, viu? Para que todas as mulheres, os ouvintes da rádio possam compreender, não se trata somente de uma violência física. De bater, a violência psicológica também é crime. E um exemplo que a gente pode dar e que é muito pouco difundido, viu, Américo? Aqui, por exemplo, um marido que começa a ocultar os bens da esposa. Geralmente a mulher cuidando do lar, cuidando dos filhos, cuidando do lar, e o homem começa a dilapidar, a esconder o patrimônio com o objetivo de lesar a mulher, aquela pessoa. Isso a lei também protege, né? Então é bom que todas as pessoas saibam quais são os seus direitos. Sim, procure uma delegacia da mulher, nós temos que dar um basta a esse machismo, nós temos que dar um basta a essa agressão do homem sempre acreditar que é dono da mulher. Isso está na hora de acabar, Américo. Doutor. Está na hora de nós entrarmos num novo ciclo de conceito social. Doutor, eu só queria entender essa questão que o senhor falou. O homem quando esconde o patrimônio, como assim? Eu exemplifico isso para você. Você imagina que eles são casados, né? Estão casados há 10 anos e tem parte dos patrimônios, tem algumas coisas. Tem um carro, tem um terreno ali na praia, tem algum dinheiro aplicado numa poupança ou alguma coisa. Eles estão casados, né? Ou vivem em união estável. Não precisa estar casado no papel, viu? Para que todos possam entender, não precisa estar casado no papel. Aí você imagina que o indivíduo começa de forma a querer prejudicar aquela pessoa. Imagina que ela diga para ele: olha, vamos nos separar. Vamos nos separar, metade é meu, metade é seu. Só que tudo está concentrado no nome dele, né? O terreno que ele comprou junto com ela, casado com ela ajudou a comprar aquele terreno, mas está no nome dele. E não tem um papel dizendo que eles estão casados em comunhão parcial, por exemplo. Nesse caso, doutor, serve até quando ele pode talvez comprar esse bem e colocar no nome de outra pessoa, talvez colocar no nome da mãe, da irmã. Ficar com isso, está casado, aí ele coloca no nome de um primo, no nome de um amigo, de um cunhado, claramente com o objetivo de fraudar, lesar o patrimônio da mulher. A Lei Maria da Penha, que agora acabou de fazer 12 anos de aniversário, né? No dia em que esse projeto de impugnação, inclusive, foi aprovado, sim, ele tem que ser responsabilizado. É um direito da mulher procurar uma delegacia de polícia e narrar o ocorrido. Doutor, uma questão muito importante para a sua análise é o pós-delegacia da mulher. A mulher, normalmente, ela é vítima de uma violência doméstica, ela presta a queixa na delegacia da mulher, já é um constrangimento, mas depois tem um constrangimento maior, que é voltar para casa e dormir na mesma cama do homem que a agrediu e que ela denunciou. Eu queria saber para o senhor, qual deveria ser esse day after, o que deveria acontecer depois da delegacia da mulher? Isso é um problema que, é claro, isso assola todos nós, e eu compreendo muito bem o que você está me dizendo. Imaginemos essa mulher, a situação em que ela se encontra. Ela tem uma dependência financeira do agressor, do marido, e além de ter ela é vítima várias vezes. Ela é vítima do agressor, ela é vítima quando ela vai narrar, e nem sempre as autoridades estão aptas a recebê-la. Ela é vítima várias vezes. E eu compreendo perfeitamente. Imaginemos essa mulher ter que voltar para casa e dormir no mesmo ambiente em que o seu agressor, que ela outrora, que ela acabou de denunciar, que ela acabou de registrar uma ocorrência pela violência sofrida. É terrível. Então, mas a lei prevê.
nós temos medidas já que a Lei Maria da Penha prevê, que é o seguinte: ela pode, a grosso modo, tentando explicar para que todos consigam compreender, a grosso modo, ela pode sim requerer medidas protetivas, como por exemplo o afastamento do agressor do lar. Ou seja, ela vai até a delegacia de polícia, registra a ocorrência e lá ela manifesta para o delegado ou para a autoridade judicial o desejo dela: olha, eu quero o afastamento dele do lar. É uma das previsões legais, isso está na lei, ela tem esse direito, e aí, com autorização judicial, o juiz determina o afastamento do indivíduo do lar e ela passa a morar naquela casa com todos os seus direitos garantidos, e se ele descumprir, cabe prisão. Agora, doutor, isso pode acontecer de imediato? Foi boa a colocação aqui do José Américo nessa pergunta, não, mas eu gostaria de saber nessa questão se dá para fazer isso de uma certa forma de imediato, porque ela vai na delegacia. Rápido, é muito rápido, muito rápido. Nós temos, claramente, o judiciário brasileiro não é dos mais... Mas o delegado tem que querer e ter um bom relacionamento com o juiz, né? Em 4 horas você consegue ter uma decisão nessa natureza. Mas aí o delegado tem que querer fazer a situação para que provoque o juiz naquele momento, para que já venha com a ação, com o documento em mãos. Eu só vou fazer uma correção. O delegado não tem que querer, ele tem a obrigação. Se ele não fizer o que essa mulher está pedindo, ele, delegado, comete um crime. Uhum. Tá? Então ele tem a obrigação de fazer. É natural que tem que apurar o que está acontecendo, a veracidade de tudo que se está te dizendo, né? Mas ela consegue sair da... Ele tem que fazer, não tem nem... Sim. Faz algum questionamento, ela preenche um relatório e vai até o juiz, vai até o Ministério Público, ele, delegado, envia esse documento para as autoridades e eles tomam as medidas. Mas ele consegue fazer isso de imediato? É isso que eu quero saber. Imediato. Pode não, deve fazer imediatamente. Uhum. Imediatamente. Doutor Jacó, esse assunto nós teríamos que ficar abordando com o senhor durante um longo tempo, mas eu preciso mudar um pouquinho a pauta, mudar de assunto, pelo seguinte, porque hoje está completando 5 meses do assassinato da vereadora Marielle. Esse fato de conotação internacional ainda não foi desvendado pela polícia do Rio de Janeiro. Tanto assim que agora entra na averiguação a Polícia Federal. Ontem o ministro anunciou que a Polícia Federal entra no caso. Eu pergunto para o senhor o que acontece nesse caso, porque são 5 meses de um crime que poderia ser desvendado. A polícia tem condições técnicas de resolver e descobrir coisas muito mais sérias. Por que se passaram 5 meses e nós não temos nada referente ao caso Marielle? Mas isso, eu falo para você com segurança, isso é reflexo de uma polícia, e perdão aqui pelo desafogo, por falar, pelas críticas. Eu faço muitos elogios quando eles são merecedores, mas isso é um reflexo de uma polícia ágil, mal equipada, que ganha pouco e não desvenda casos. O caso da Marielle é só mais um. Aqui no estado de São Paulo, 8% dos homicídios são desvendados. Então o caso da Marielle, para você ter uma ideia, é só mais um reflexo de tudo isso. E nós temos por trás um interesse político por conta de tudo isso. Então, casos dessa magnitude, deste tamanho, é difícil você em boa hora, a Polícia Federal começa a fazer, essa notícia você está me dando, eu não tinha conhecimento, começa a fazer a investigação. Mas é só mais um reflexo, viu? Tristemente, é só mais um reflexo de investigações que não tem, e quando se tem interesse político por trás, se foi esse ou se foi aquele partido político que determinou a morte dela, uma militante. Então, claramente, fica só, volto a dizer para você, é só mais um caso em que a polícia do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, o reflexo da Polícia Civil do estado do Brasil inteiro, em que não consegue desvendar casos de homicídio. Não há investimento na polícia investigativa, esse é o fato. Não há né? nenhum investimento na polícia investigativa. Nenhum. É só querer, o governo só quer ter a sensação de boa segurança, de passar a segurança com a polícia militar nas ruas. Cria esse concurso
para policiais, mas não há preparo. Não há preparo para isso. Mas, doutor Jacó, esse caso específico de Marielle, o senhor, como advogado, observa que existe alguma coisa a mais do que o despreparo normal? Não dá a impressão que esse caso é um caso de político, não é um simples feminicídio, não que o feminicídio seja simples, mas além de ser um caso de violência contra a mulher, é um caso de uma ação política e daí não ter se desvendado nada, né? Naturalmente. Pautado, né, eu não tenho conhecimento aprofundado, né, um conhecimento sobre o que já foi produzido de prova, aquilo que está no processo, no inquérito, eu não tenho esse conhecimento, né? Mas sabendo aquilo que a imprensa já nos passou, eu não tenho dúvida nenhuma. Volto a te dizer, tendo conhecimento somente daquilo que a imprensa nos passa, eu não tenho dúvida nenhuma de que é um crime político. Nenhuma. Marielle era uma militante, né? Uma mulher que lutava pelos direitos da mulher, uma pessoa que se expôs, brigando, lutando por garantias para as mulheres. E isso claramente incomoda. Isso coloca o dedo no vespeiro, isso coloca o dedo nos nossos políticos, esses políticos arcaicos, ainda com pensamentos do século XVIII, políticos homofóbicos, políticos racistas. E aí, quando se deparam com uma Marielle, uma mulher, uma guerreira que luta pelos direitos, não só da mulher, luta pelos direitos do cidadão, né? Luta pela cidadania, luta pelos nossos direitos. Claramente você vê uma atuação política. Eu não consigo apontar para você se foi esse ou se foi aquele partido quem é o autor de um crime dessa natureza. Mas interesses políticos por trás, eu lhe afirmo com segurança, eu não tenho dúvida nenhuma de que há. Só para fazer uma correção aqui, talvez, não sei se o Zé Américo até coloca essa matéria, até essa questão da Marielle, mas parece que houve um pedido da Polícia Federal, mas ainda não há a Polícia Federal nesse caso, Zé Américo. Ontem o ministro deu uma entrevista anunciando a entrada oficial da Polícia Federal a partir de hoje no caso. Se colocando à disposição da Polícia Federal. Mas eu ouvi o ministro no Jornal da Bandeirantes ontem anunciando, e mais, ele dizia que isso não significava um afastamento da Polícia do Rio de Janeiro, não significava uma punição, nada disso. A Polícia Federal apenas vai agir paralelamente, segundo o ministro, a Polícia Federal vai agir paralelamente à Polícia do Rio de Janeiro. Tá, ok. Doutor, voltando aqui ao nosso tema, quais são as penalidades que os infratores estão sujeitos quando se trata de importunação sexual? Olha, o projeto ainda não foi para a sanção presidencial, ainda não há. Atualmente a pena é de 1 a 5 anos. Segundo esse projeto, né, é de 1 a 5 anos a penalidade. Por isso que quando eu falei para você sobre o cabimento da prisão, né, a nossa lei atual diz que penas até 4 anos não cabe mais prisão, né? Então essa legislação ela vem com uma pena mínima de 1 ano e máxima de 5 anos, e ela ainda pode ser aumentada em algumas circunstâncias específicas. Então ela cabe agora a prisão preventiva, né? Então, dependendo das circunstâncias, isso vai ser avaliado por um juiz de direito, mas agora sim cabe prisão. O que antes não cabia porque era contravenção. Uhum. Não era estupro, claramente não era estupro, é horroroso, mas não era estupro, mas também não era a contravenção, era algo muito pequeno, né? Muito tímido diante da violência sofrida pelas pessoas. E agora isso veio a calhar, e com essa pena, sim, agora cabe prisão, sim, Américo. Doutor, só para a gente também colocar aqui uma questão, a questão do estupro é uma questão que até mesmo um casal, o marido e a mulher, se a mulher não tiver, não quiser praticar o ato sexual. Ela é estupro, pode ser casado, namorado, pode ser amigo íntimo, não é não, Fábio. Nós temos que aprender, nós temos que entender, temos que aprender que não é não.
A mulher sendo mesmo esposa não tem obrigação de fazer, de ter o ato sexual com o esposo, né? Não tem essa obrigação. Não é obrigação da mulher manter relações sexuais se não houver consentimento. Não. Ele pode estar casado há 50 anos e o marido chegar em casa e falar, eu quero transar agora, eu quero fazer sexo agora. Se ela disser não, ele tem que respeitar. Não existe uma variação nessa palavra. É não. É não. E se houver ao contrário, ela pode procurar uma delegacia e fazer a queixa. É natural. Pode, eu digo aqui para todos os ouvintes, para todo mundo agora do litoral, para todas as mulheres, vocês podem procurar, não, vocês devem procurar. É um direito de vocês, a lei assegura isso a vocês. Procurem sim, denunciem sim. Não é não. Essa frase tem que ficar gravada para que todos os homens, que isso ecoe no ouvido de todos os homens, Américo. E Fábio, não é não. Correto. Falando da área criminal especificamente, aqui o senhor atribui o aumento de casos de feminicídio. As mulheres ou a sociedade em geral estão mais conscientes de que devem denunciar esses casos, doutor? Olha, felizmente agora com a internet, com esses mecanismos que a gente tem de informação, sim, as mulheres têm entendido melhor o seu direito, compreendido, as pessoas com uma renda menor, essas pessoas com um grau menor de instrução, agora estão diante Facebook, Instagram, internet, Twitter, e a luta, o movimento feminista, a luta dessas bravas mulheres, tentando colocar isso, explicar para essas mulheres que elas têm esse direito e que elas não têm que ser vítimas de violência, porque infelizmente a mulher acredita, Américo e Fábio, que quando ela é vítima de violência, ela se sente culpada. Os relatos mostram isso, né? E ela não é culpada de nada. Ela é vítima, culpado é o agressor. Então, o aumento de denúncias dessa natureza se dá ao acesso à informação por conta da mulher agora conhecer os seus direitos melhor do que se conhecia antes. Mas agora, o número de aumento de feminicídio, de crimes contra a mulher, decorre claramente de um fator social horroroso, tenebroso, o machismo. Correto. O homem acreditar que é dono da mulher, acreditar que ela que é posse dele, que ele pode fazer o que ele quiser. Uhum. Nós temos casos aqui no estado de São Paulo, eu atuo em casos dessa natureza, em que o homem realmente acredita. Ele acredita profundamente em ser o dono dela e poder fazer dela o que ele quiser. Como se fosse um objeto, em que ele pode chutar quando ele se sente incomodado, em que ele pode xingar, mandar para aquele lugar que não posso falar agora em público, a hora que ele quiser, e ele não pode, ele não é dono dela. Correto. Agora, doutora, a mulher pode gravar também isso, né? Usar a tecnologia a seu favor, né? Ela pode colocar ali o celular... Pode gravar. Durante muito tempo, a pessoa não pode gravar com autorização, sem autorização. Isso pode ser usado na justiça? Se ela estiver sendo vítima de violência, a gravar o ato, ela pode fazer. Hoje, qualquer celular na mão, você consegue, tem um gravador disposto, em qualquer celular que você compre, do mais caro ao mais barato, tem um gravador à disposição. Gravar isso, levar até a autoridade, é um meio de prova. Isso pode constar na... É muito eficaz, claro. Isso pode, então, constar nos autos do processo, pode anexar tudo isso, tanto áudio quanto vídeo. E, aliás, é um meio muito eficaz. Tanto áudio quanto vídeo, né? Se ela gravar também os áudios de insultos, ele agredindo ela verbalmente e tudo mais, ela também pode gravar tudo isso, né? Exatamente, ela pode fazer tudo isso, isso vai constar no processo, vai ser utilizado contra ele, naturalmente, é óbvio, ele tem o direito de se defender, e que bom que é assim, isso é uma evolução do Estado democrático, ele tem o direito de se defender, naturalmente, mas a mulher pode e deve fazer. E aí aqui é o que eu quero, eu sei que você tem um público feminino muito grande, Américo e Fábio, e para que elas possam entender o grande problema de tudo isso, e o que mais me mobiliza a isso é exatamente a mulher se sentir culpada por isso, Fábio. Está errado. Você, ouvinte, você, mulher, você não é culpada. O agressor é o problemático, não você.
Correto. Doutor, é verdade que a lei do adultério prevê a absolvição do réu que maltrata a sua parceira em caso de traição? Em que pé que está essa lei aí hoje? Desculpa, cortou aqui, eu não compreendi. A lei do adultério, que prevê a absolvição do réu que maltrata a sua parceira em caso de traição. É verdade essa lei? Como é que está? Em que pé que está essa lei hoje? Não é. São várias questões que vêm sendo tratadas, mas já é pacífico em todos os tribunais. Qualquer tipo de violência, na traição ou não, é considerado crime, é protegido pela Lei Maria da Penha. Se houver maus tratos, vai ser protegido pela Lei Maria da Penha. Não tem isso é pacífico nos nossos tribunais, todos os juízes compreendem isso. Acabou, felizmente isso acabou. Correto. José Américo, algum outro questionamento ao doutor? Não, eu quero agradecer muito a sua participação, ter aberto o espaço aí à sua agenda, mas eu acho que a sociedade precisa ficar mesmo mais próxima de todas essas informações. O advogado, ele tem que se comunicar de maneira mais ampla, interagir com a sociedade, e foi isso que nós conseguimos com a sua entrevista. Muito obrigado, doutor Jacó. Um bom dia. Exatamente, Américo. Essa participação é veículo de comunicação sério como a Antena 8 FM, que transmite, que faz esse paralelo entre a pessoa, o Poder Judiciário, a Delegacia de Polícia. Eu tenho que parabenizar vocês por isso. Doutor Jacob Lozano, da Advocacia Criminal, quero agradecer muito, um dos melhores advogados do Brasil, está aqui conversando com a gente hoje e esclarecendo esses fatos importantes. Nessa área, um dos melhores do Brasil, o doutor Jacob, filho do Jacob Lozano, Advocacia Criminal. Eu agradeço o carinho. Eu só quero te pedir um parênteses aqui para agradecer o meu assessor de imprensa, o Anderson Passos, que de forma muito carinhosa, um indivíduo sensacional, nos colocou em contato para que eu pudesse falar com você. Não, eu que tenho que agradecê-lo, doutor. Então, sempre que quiser, me liguem. Pode divulgar o meu telefone no ar, meu WhatsApp. Se algum ouvinte quiser matar alguma dúvida, eu falo com todo mundo, eu atendo todo mundo, eu estou à inteira disposição para solucionar a dúvida, exatamente para fazer o que você falou, Américo, para tentar trazer, para aproximar as pessoas dos seus direitos. E exatamente isso, eu que tenho que agradecer o Anderson, porque ele tem nos ofertado aqui brilhantes pautas, e eu acho que esse agradecimento é mais que válido, né? Muito obrigado ao Anderson e a comunicação, a assessoria de comunicação que ele comanda aí brilhantemente, com pautas extremamente importantes. O Anderson é uma figura enriquecedora, meu Deus do céu, quase que não sai. Doutor, muito obrigado. Gostaria, quem tiver alguma dúvida ou quiser algum... Você quer deixar meu telefone no Por favor, doutor. Porque aí qualquer coisa as pessoas podem me chamar à Por vontade. favor, doutor, por favor. Daqui de São Paulo é 11 947 42 87 18. Pode repetir? 947 42 87 18. Eu estou à disposição. Foi um prazer enorme falar com vocês. Foi com grande alegria que eu recebi esse convite. E agora eu só precisa de combinar um café, hein, Fábio? Vamos marcar. Eu estou sempre em São Paulo. Vamos marcar para a gente tomar um café junto e decidir também um debate aqui. Pode ser até aqui mesmo na estação da rádio, para a gente poder... Eu vou até aí com o maior prazer. Se preferir, isso que eu ia falar, em vez de tomar um café em São Paulo, acho que um camarão aqui no litoral norte é mais gostoso. Eu aceito, tá convidado. Mas você paga, hein? Olha que o Zé Américo tem que pagar, que a conta dele no banco é altíssima. Ele recebe... Eu estou sabendo que é alto, então deixa que ele paga. Recebe uma fortuna aqui da emissora, então é o que mais recebe. Muito obrigado, doutor. Tudo de bom. Um grande abraço. E um ótimo dia. Tchau, tchau. Boa semana. O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui na Antena 8 FM. Jornal da 8.